da arquitetura, dos hábitos, dos costumes, da higiene. Falei, poxa vida, vou escrever sobre Marília Gonzaga, todo mundo vai imaginar Marília Gonzaga como num filme, tudo bonito, tudo são flores, tudo é perfeito, tudo é limpinho. Não, eu vou situar o leitor como que era a cidade de Vila Rica no início do século XVIII até a chegada do Dr. Tomás Antônio Gonzaga. E aí você vai pesquisar algumas coisas interessantes. Por exemplo, Vila Rica era uma cidade com esgoto a céu aberto. Não é Ouro Preto de hoje, toda calçada, com saneamento básico, né? Que tem água encanada, existia água canalizada, né? A água era buscada nas fontes, nos chafarizes. E é assim, quando chovia, e o tempo naquela época, vocês estão acompanhando que a temperatura está se elevando rapidamente, nós estamos passando por um movimento aí de tempo que está preocupando o planeta, e é uma realidade, porque naquela época, quando você pesquisa como que era o tempo, como que era o clima, ele era muito mais frio, muito mais úmido, chovia mais, as ruas eram de terra. E o que acontecia? Por serem as ruas de terra, era difícil você caminhar durante uma semana, 15 dias, viravam verdadeiros tobogãs. Imagine aquelas damas de vestido, né, atravessando a rua e caindo com o bumbum ali, a sujar tudo, aqueles homens todos bem vestidos, estilo Dante, né, o próprio Gonzaga, e aí eles mandavam colocar pedras, né, e para você pular, e para você passar de um lado para o outro da rua, você ia saltitando entre essas pedras. Esse passo era conhecido como passo pé de moleque. E aí, muitos anos depois, um mineiro inventou o amendoim, né, com açúcar queimado, e o que lembra muito, e chama pé de moleque até por isso, que lembra muito as ruas de Vila Rica no século XVIII. E tinha outros hábitos fantásticos, por exemplo, o Guilherme fala do cafuné. É interessante, porque o cafuné surgiu para tirar piolho, não sei se vocês sabem, é verdade. Os namorados costumavam fazer carinho, né, disfarçar a tirada do piolho, né? E assim, você, por ser um esgoto a céu aberto, você imagina o desfile de ratazanas e outras coisas que haviam na rua. Isso evidentemente atrai mais bichos, atrai mais insetos. Todo dia de manhã as pessoas jogavam a latrina na rua. Se você acordasse mais cedo e passasse por uma casa mais alta, você tinha que tomar cuidado, nós tomávamos banho daquele negócio, né? Então a coisa era complicada, né? E aí a maioria das casas, né, não tinha eira, não tinha beira nem ribeira, né? E aí quem vai para Ouro Preto hoje ver as casas mais antigas costuma ver aquele peitoral que antecede o telhado, aquilo é chamado eira, beira e ribeira. Aquilo dava um status, dizia para a pessoa o nível financeiro que ela tinha. Quanto mais rico, melhor condições ele tinha de colocar e enfeitar a eira, beira e ribeira, né? E o pobre não podia. O pobre era o telhado, a madeira e pronto. E aí daí o termo, pô, você não tem eira nem beira, né? Que é o camarada que nunca teve dinheiro, o camarada pobre, né? O termo pé rapado, né? Você é um pé rapado, por quê? Porque naquela época, os povos, né? Os escravos que tinham sido libertados eram proibidos de ter sapato. Ele andava com os pés descalços. E aí, o pé rapado é aquela pessoa que não tem nem onde cair morta mesmo sendo escravo liberto. Então esses termos, essas coisas são interessantes. E assim, quem aqui já viu, quem aqui já teve a oportunidade de ir no museu, ver um quadro do século XVII, XVIII, ou mesmo início do século XIX, alguém aqui já viu um daqueles personagens, sejam reis, rainhas, sorrindo? Eles estão sempre de cara fechada. Por quê? Porque eles eram um bando de desdentados, né? É verdade, porque o grande flagelo do século XVIII e, pasmem, até início do século XX, eram os dentes, foram os dentes. Hoje vocês vão no dentista, tem anestesia, tem pra tudo. Naquela época, o cara não cuidava do dente, ninguém escovava o dente, não. Eles pegavam pedra-pome, diluíam no vinho, e de manhã, os que tinham um pouco mais de higiene, que sentiam aquela manteiguinha no dente, né, passava pedra-pome para tirar isso. Mas eram poucos. Daí o tiradentes, uma profissão assim muito requisitada, né? Porque a maioria das pessoas, quem não era desdentado sofria de dor de dente, né? E quem não era desdentado tinha os dentes podres. Então você imagina um beijo naquela época, era complicado, né? Marília tinha dente, né? Marília tinha, Marília tem um
tem uma característica, o Guilherme, interessante. Não existe nenhum quadro, eu estava até conversando com um colega de fora agora, não existe nenhuma pintura a respeito dela. Né? Todas as liras dão referências de ser uma mulher muito bonita. E em todo momento, nas liras, o Gonzaga se refere a Marília, os teus dentes nevados, os teus dentes nevados. Ele realçava tanto isso que você acaba imaginando o seguinte: ela deveria ter todos os dentes bonitos. O que seria uma coisa rara naquela época. Digna de nota, né? Digna de nota. Você está falando dos atos, eu estou lembrando uma coisa que até não estava aqui no roteiro. Mas tem um momento interessante no livro que você menciona que as paredes de Vila Rica eram assim, muito finas. Quem conhece a rua Barão do Rio Branco e Ouro Preto conhece aquele tipo de construção chamada-se Bom Será. Foram as primeiras casas geminadas construídas no Brasil. Ela surge durante a colonização, né? E um pouco antes também. As casas são todas de pau a pique, né? Então as casas eram muito juntinhas, os pobres faziam mutirão para construir as casas, não é diferente do que fazem hoje. E essas casas tinham a parede, a composição era a seguinte: era barro, esterco, mato e cal. Aí eles amarravam as madeiras com fitas de couro, colocavam aquela massa, né, e pintavam. E aí, tudo que você fazia à noite, imagina o silêncio de Vila Rica depois das 9 horas da noite, quando era o toque de recolher. Aí tudo que o casal fazia do outro lado, você ouvia. Por isso o termo aqui em Minas Gerais, as paredes têm ouvido, cuidado, as paredes têm... Porque as paredes tinham ouvido, era a mesma coisa que você colocar um estetoscópio na parede e ficar ouvindo. Então você imagina a falta de intimidade que você tinha naquele tempo também, né? Essas coisas aconteciam, era comum. Isso é muito interessante. Se a gente pensa nos Inconfidentes, né, as reuniões supostamente secretas, não fala pra ninguém, né? Cuidado que as paredes têm ouvido. No caso dos Inconfidentes, a maioria dos Inconfidentes eram pessoas de posse. Então, eram casas de 2 andares, são as casas de 2 andares que tem até hoje. Então, a estrutura toda em pedra e depois a casa em cima. Então, era um pouco mais difícil de você ficar ouvindo. Mas corria-se o risco de algum escravo ouvir, né? Ou de alguma pessoa inconveniente estar ali num outro ambiente e ficar ouvindo uma conversa, imagine, uma conversa de conjurados, né? Bom, vamos trazer um pouco o foco aqui pro casal em questão, nosso querido Gonzaga e a Doroteia. Essa história de amor deles, você falou do seu fascínio lá no ginásio, por tudo isso. É claro que ao longo dos anos, à medida que você foi amadurecendo, foi percebendo razões para ter se encantado por essa história, né? O que você acha que tem assim de especial na história de amor do Gonzaga com a Doroteia? Como é que isso pode acontecer? Parece uma história um pouco improvável. Não, putz, tem tudo, é assim. Eu acredito muito na teoria dos encontros. Eu falo isso na apresentação do meu livro. Eu acho que tudo na nossa vida muda a partir de um encontro. Eu lembro que minha vida mudou a partir do momento em que aquela professora entrou e me mostrou o livro e contou aquela história. Tanto mudou que eu vim parar em Minas Gerais e estou aqui hoje falando com vocês. Isso mudou há 20 anos atrás. Alguns acreditam em anjos do destino, né? Pessoas que você conhece e muda a sua vida para todo sempre. Isso é verdade, eu acredito. E assim, a história de Marília é uma história que em qualquer outro país teria virado, pelo menos uma grande produção de Hollywood, né? Porque é uma história bonita. Ela o conhece com 15 anos, ele com 38, ele consegue... através das liras, porque Gonzaga tinha uma vantagem. Gonzaga não carregava espada, mas carregava a pena, e se conquistava mais mulheres. Como se conquista hoje? Mais pela pena do que pela espada, né? Estou gostando aqui fazer um trocadilho, mas acho que próprio para a ocasião. A pena? Pois é, mas é por aí. Porque a mulher, até hoje a mulher tem um fascínio. Qual é a mulher que não gosta de entrar no carro e o cavalheiro abrir a porta do carro para que ela entre? Qual é a mulher que não gosta de ser beijada na mão? Qual é a mulher que não gosta de receber uma rosa, seja qual for a ocasião?